Bom dia, meu aluno. A nossa proposta pedagógica de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que a gente começou lá, né, falando sobre o conjunto dos números racionais, e hoje a gente vai falar sobre o conjunto, né, os subconjuntos, né? Nós vamos falar sobre os subconjuntos e você vai encontrar esse conteúdo facilmente na página 91. Então, o meu aluno lá, ele já sabe que vai encontrar esse material na página 91, então corre lá, pega o material, já faz o registro da data, já faz o registro da página, do conteúdo e vamos nessa, tá bom? Então a nossa proposta de hoje, nós vamos trabalhar com os subconjuntos, né? Professor, os subconjuntos de quem? Os subconjuntos em que, né? Os subconjuntos de que? Então vamos deixar também de registrar aqui a nossa data, né? Os nossos subconjuntos. Mas antes de falar dos nossos subconjuntos, nós precisamos também trazer a lembrança de alguns elementos, de alguns conjuntos que nós já estudamos até agora, né? O primeiro conjunto que nós estudamos lá no sexto ano, né? Nós estudamos o conjunto dos números naturais, professor. Nós estudamos lá no sexto ano o conjunto dos números naturais. Nós representamos o conjunto dos números naturais pela letrinha N, acompanhada de igualdade, e os seus respectivos elementos, né? Lembrando, professor, o conjunto dos números naturais, nós sabemos exatamente aonde começa, mas a gente não sabe exatamente aonde termina, né? Por isso a gente lá usa, né, essa simbologia da língua portuguesa para dizer que é uma reticência aqui, mas tem um teor de continuidade, né, uma infinitude, né? Professor, é infinito, o conjunto dos números naturais ele é infinito. O segundo conjunto, professor, que nós estudamos, né, que foi lá agora, né, no primeiro semestre ainda, né, na primeira unidade, nós trabalhamos com o conjunto dos números inteiros, professor. O conjunto dos números inteiros. Foi esse o conjunto que nós estudamos, o conjunto dos números inteiros, onde nós aprendemos que eu posso representá-lo exatamente com a letrinha Z e também com as chaves aí, os seus elementos. Professor, os elementos desse conjunto aqui, ele tem uma característica interessante, né? A característica interessante desse conjunto é a seguinte, professor, esse conjunto ele suporta, né? Ele comporta todos os elementos, e são positivos, inteiros, e são os negativos, né? À minha direita eu tenho todos os positivos, à minha esquerda eu tenho todos os negativos, com a presença do zero no meio, né? Onde começa tudo, foi isso que a gente viu lá nos nossos encontros lá do primeiro semestre, né, na primeira unidade, né? Então, à sua esquerda eu tenho uma quantidade negativa, à direita eu tenho uma quantidade positiva, no meio eu tenho a presença do zero, onde começa tudo, né? Então, esse rapazinho aqui, ele é infinito à minha direita e infinito à minha esquerda. Então, eu posso ter aqui, ó, menos 3, menos 2, 1, 0, 1, e aí sucessivamente, né? Lembrando, professor, que esse detalhe aqui é para dizer que existe uma infinitude, né? Ele é infinito à minha direita e ele é infinito à minha esquerda. Aqui, professor, nós vamos trabalhar agora com esses dois conjuntos. E aí nós chegamos o que a gente tem hoje, né? O conjunto dos números racionais. Professor, como é que eu represento o conjunto dos números racionais, né? Então nós vamos dizer que x pertence ao conjunto dos números racionais tal que A sobre B, né? É assim que ele é representado, né? Da forma A sobre B, com B, professor, diferente de zero. B não pode ser zero, não vai ter sentido, né? E aí nós estamos trabalhando com o conjunto dos números racionais, que é essa representação. Em outras palavras, são todas as representações ou todos os algarismos que podem ser colocados na forma de fração, né? Sobre A sobre B, na verdade, né? Quando eu coloco isso aqui da forma A sobre B, eu tenho dois elementos, professor, a composição de dois elementos, né, que é próprio da fração, das frações, né? Eu tenho o numerador, eu tenho o denominador, o de cima e o de baixo, né, o antecedente e o consequente. Só que aí tem uma condição de existência, o meu B não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero.
senão não tem sentido, né? A minha fração fica sem sentido. E aqui a gente vai descer um pouquinho mais para falar da representação desses conjuntos, né? E a representação, né, geométrica desses conjuntos que nós estudamos, ela está mais ou menos aqui, ó, nessa forma. Então nós vamos colocar aqui esses três conjuntos aqui dentro. Ó. Então vai ficar mais ou menos assim. Professor, nós vamos, quando a gente vai fazer essa leitura, como é que a gente faz essa leitura, essa interpretação, né, geométrica desses conjuntos? A leitura interpretativa para esses conjuntos é sempre a seguinte. Professor, nós vamos interpretar de dentro para fora, né? Então, de dentro para fora, como é que ficaria? O primeiro elemento, né, professor, que a gente viu lá no 6º ano, quem foi o nosso primeiro elemento? O nosso primeiro elemento, professor, foi o conjunto dos números naturais, né? Foi lá no 6º ano. No 7º ano, nós vimos o conjunto dos números inteiros, professor. Nós vimos o conjunto dos números inteiros. E agora nós estamos trabalhando o conjunto dos números racionais. Essa representação, professor, de dentro para fora, para dizer que todos esses conjuntos eles também estão unidos, eles estão entrelaçados, né? E esse entrelaçar, professor, está com a relação de continência, né? Um conjunto está contido no outro. Então eu posso escrever facilmente assim, professor. Deixa eu passar para lá de cá, para ficar mais fácil a sua visualização. Então eu posso escrever assim, professor.